Eu disse ao meu filho para nunca mais voltar 30 anos atrás. E a parte mais aterrorizante da minha vida agora não é o fato de eu estar morrendo, é o fato de que ele realmente me ouviu. Tenho 79 anos. Minha casa está cheia daquele tipo de silêncio que tem peso, uma quietude pesada e sufocante que me lembra, todas as manhãs, da pessoa que escolhi não ser. Há uma fotografia na parede do meu corredor, logo na entrada, que não consigo tirar, mas que também não consigo olhar por mais do que alguns segundos. É uma foto do Diogo, quando ele tinha 7 anos. Ele está apertando os olhos por causa do sol, com o cabelo bagunçado, segurando um pequeno barco de madeira que eu tinha construído para ele. Ele estava sorrindo. Ele olhava para mim com um tipo de confiança absoluta que eu acabei trocando pela satisfação vazia de ser o homem da casa. Naquela época, ele ainda me chamava de pai. Agora, sou apenas um fantasma habitando o museu dos meus próprios erros. Meu nome é Antônio. Fui criado para acreditar que o amor de um pai é demonstrado através de paredes, não de janelas. Achei que meu trabalho era construir uma fortaleza ao redor do meu filho, ditar os parâmetros do mundo dele para que ele nunca tropeçasse. Eu não percebi que ao construir essas paredes, eu não o estava protegendo. Eu o estava enterrando vivo. Eu era um homem de disciplina, de expectativas claras. Na minha mente, a vida era uma série de passos lógicos. Você estuda, trabalha, provê e aguenta firme. Qualquer outra coisa menos música, arte, a busca por um sentimento, era um luxo para quem não entendia a dureza do mundo. Achei que estava sendo um bom pai. Achei que estava sendo forte. Diogo nasceu quando eu tinha 31 anos. Lembro-me da primeira vez que o segurei. Ele parecia tão frágil, tão incrivelmente novo, e naquele momento senti uma onda aterrorizante de responsabilidade. Prometi a mim mesmo que faria dele um homem de substância, mas minha definição de substância era estreita. À medida que ele crescia, vi coisas nele que me assustavam porque eu não as reconhecia em mim mesmo. Ele era sensível. Ficava sentado por horas observando a maneira como a luz se movia pelo chão. Fazia perguntas que não tinham respostas práticas. Minha esposa, Helena, costumava observá-lo com um sorriso suave e cúmplice. Ela dizia: Antônio, deixe-o ser. Ele pensa demais, e isso é uma coisa linda. Mas eu apenas balançava a cabeça. Pensar não coloca comida na mesa, Helena. Ele precisa de disciplina. Precisa ver o mundo como ele é, não como ele imagina que seja. Eu não era um homem violento. Nunca levantei a mão para ele, mas usei o silêncio e a desaprovação como uma lâmina. Quando ele trazia para casa um desenho em vez de uma nota alta em matemática, eu não gritava. Eu apenas olhava, colocava de lado e perguntava se ele tinha terminado o dever de casa. Eu não percebi que cada vez que fazia isso, estava destruindo a ponte entre nós. Eu o estava ensinando que quem ele era não era o suficiente. Eu estava colocando um preço no meu afeto. E o preço era a identidade dele. O tic-tac do relógio de carrilhão na minha sala parece mais alto hoje em dia. Soa como uma contagem regressiva. Cada segundo é um lembrete de que 30 anos se passaram menos 3 décadas de aniversários, natais e tercos férias comuns que joguei fora por causa de uma única noite na nossa cozinha. Diogo tinha 18 anos. Ele tinha aquele brilho no olhar, menos aquele momento em que você vê uma pessoa decidindo quem vai ser. Ele me disse que queria estudar música. Tinha tudo planejado, ou pelo menos achava que tinha. Falou sobre harmonia, sobre a história da composição, sobre como uma melodia poderia guardar uma memória. Eu não ouvia paixão na voz dele. Eu só ouvia o som de um futuro fracassado. Lembro-me do cheiro do café que Helena acabara de fazer. Lembro-me da forma como a luz amarela da luminária da cozinha batia na mesa. Eu nem parei para considerar o coração dele. Apenas disse: isso não é um futuro real, Diogo. É um hobby. É um desperdício da mente que trabalhei tanto para te ajudar a desenvolver. Ele tentou argumentar. Tentou me mostrar seus cadernos, cheios de partituras e letras. Eu nem olhei para eles. Disse que enquanto ele morasse sob o meu teto, faria escolhas sérias. Usei essa palavra como uma arma. Séria. Como se a alma dele não fosse algo sério. Como se a alegria dele fosse uma piada. Helena estava lá, com a mão tremendo, enquanto segurava a xícara. Ela tentou encontrar um meio termo, como sempre fazia. Antônio, ele é jovem. Deixe-o tentar. Se não dar certo, ele aprenderá. Mas que seja a lição dele para aprender. Eu também não a escutei. Estava tão convencido de que minha autoridade era sinônimo do meu amor. Achei que se cedesse, estaria falhando com ele. Não vi que, ao me recusar a ceder, estava emperrando-o para um abismo.
A tensão na casa tornou-se uma presença física. Sentava-se à mesa do jantar conosco. Seguia-nos pelos corredores. Paramos de falar sobre o futuro. Paramos de falar sobre quase tudo. Então veio aquela noite final. O ar estava pesado. Aquele tipo de umidade que faz você sentir que não consegue respirar direito. Diogo parou na minha frente. Não era mais uma criança, mas um jovem que finalmente tinha chegado ao seu limite. Ele me olhou nos olhos menos, algo que eu sempre exigi que fizesse, e disse: "Eu não quero viver a sua vida, pai. Não consigo mais respirar nesta casa porque você está tentando me transformar em uma versão de você que eu nem sequer gosto." Senti uma onda de orgulho frio e intenso. Não era raiva, era a sensação de um rei sendo desafiado em seu próprio castelo. Vi a honestidade dele como um insulto pessoal. Vi a necessidade dele de respirar como uma rejeição da vida que eu havia proporcionado. E foi então que eu disse, a frase que ecoou por todos os cômodos vazios desta casa, por 30 anos: "Se você passar por aquela porta para seguir essa bobagem, não volte mais." Eu esperava que ele recuasse, que ele percebesse a gravidade do que eu estava dizendo e implorasse por uma maneira de ficar, mas ele não o fez. Ele apenas ficou ali, processando o fato de que seu pai acabara de colocar um cadeado na porta de seu próprio coração. Helena soltou um suspiro, um som de puro coração partido que eu ignorei. Diogo não gritou. Ele não chorou, apenas assentiu. Foi o aceno mais devastador que já vi. Foi o aceno de alguém que acabou de perceber que a pessoa que deveria amá-lo incondicionalmente tinha acabado de estabelecer uma condição que ele não podia cumprir. Ele subiu e arrumou uma pequena bolsa. Levou menos de 20 minutos para pagar 20 anos de presença. Quando desço, não olhou para casa. Olhou apenas para mim. Disse: "Eu gostaria que você pudesse me ver, pai. Não quem você quer que eu seja. Apenas eu." Saiu. Ouvi o clique da porta. Lembro-me de pensar: ele vai voltar. Não tem para onde ir. A realidade o trará de volta para casa em uma semana. Tenho 79 anos agora. Uma semana virou um mês. Um mês virou um ano. E o menino com um barco de madeira nunca mais voltou. O orgulho é um companheiro frio para se deitar à noite. Naqueles primeiros meses depois que o Diogo saiu, eu usei minha retidão como uma armadura. Sentava-me à cabeceira da mesa de jantar, olhando para a cadeira vazia dele, e dizia a mim mesmo que estava lhe dando uma lição. Dizia a Helena que ele estava me testando, e que se eu cedesse, estaria traindo meu dever de pai. Eu realmente acreditava que o silêncio era uma forma de força. Não percebi que o silêncio, quando usado como punição, acaba se tornando um muro permanente. O primeiro Natal foi o mais difícil. Helena tinha decorado a casa como sempre fazia, mas o ar parecia rarefeito, como se a alegria tivesse sido sugada do ambiente. Ela não parava de olhar para a porta. Toda vez que um carro diminuía a velocidade na rua, eu via os ombros dela ficarem tensos, os olhos correndo para a janela. Eu permanecia na minha poltrona, encarando a televisão, fingindo que o buraco na nossa família não existia. Eu esperava por um telefonema, um pedido de desculpas, um sinal de que ele tinha falhado e precisava de mim. Eu queria que ele precisasse de mim mais do que queria que ele fosse feliz. Essa é a verdade feia de um coração controlador. O tic-tac do relógio daqueles anos intermediários era marcado pelas coisas que não dizíamos. Helena e eu nos tornamos especialistas em navegar pelas lacunas de nossas conversas. Falávamos sobre o tempo, o jardim, os vizinhos, qualquer coisa que não exigisse mencionar o nome Diogo, mas o nome dele estava em toda parte. Estava no modo como Helena tocava seus livros antigos ao tirar o pó do quarto dele. Estava, no modo como eu me pegava olhando para a entrada da garagem ao chegar do trabalho, esperando ver um carro que não estava lá. 5 anos se passaram. Depois de dezembro, vi o grisalho se espalhar pelo cabelo da Helena e vi uma tristeza se instalar em seus olhos que nenhuma estabilidade minha conseguia curar. Eu tinha dado a ela uma casa, um fundo de aposentadoria e uma vida respeitável, mas tinha tirado dela o filho. Eu a via definhando, não apenas pela idade, mas pelo peso de uma lealdade dividida. Ela era a ponte que eu estava queimando lentamente. Uma noite, eu a encontrei na cozinha, chorando sobre um pequeno envelope. Não tinha endereço de remetente, mas eu sabia. Vi o carimbo do correio de uma cidade a 500 quilômetros de distância. Fiquei parado no batente da porta, meu coração batendo contra as costelas. Parte de mim queria correr até ela, pegar a carta e ler cada palavra,
Descobri se ele estava comendo bem, se estava tocando sua música, se alguma vez me mencionava, mas meu orgulho era uma gaiola que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Fiquei na porta e disse: "Você está falando com ele, não está?" Helena não levantou os olhos, apenas enxugou as lágrimas e guardou a carta no bolso do avental. "Ele é meu filho, Antônio", disse ela, com a voz trêmula, mas firme. "Você pode escolher perdê-lo, mas eu não vou." E o mas viu o olhar nos olhos dela. Menos foi a primeira vez em 30 anos de casamento que ela me olhou com algo que parecia piedade. Aquela piedade doeu mais do que qualquer discussão jamais doeria. Percebi então que eu não era o vencedor naquela batalha de vontades. Eu era um carcereiro guardando uma cela vazia. Diogo estava lá fora, vivendo, respirando e criando uma vida que não incluía o homem que lhe dera um ultimato. Ele estava provando que não precisava da minha permissão para existir. Essa percepção deveria ter me humilhado, mas em vez disso, me fez recuar ainda mais para dentro da minha concha. Tornei-me mais rígido, mais obcecado com a ordem do meu pequeno mundo. Se eu não podia controlar meu filho, controlaria todo o resto. Pintava a cerca todos os anos. Podava as sebes até que ficassem perfeitamente quadradas. Mantinha as contas equilibradas até o centavo. Eu estava construindo um monumento a uma vida que era estruturalmente perfeita, mas emocionalmente oca. Eu tinha 65 anos quando me aposentei e, de repente, o silêncio da casa tornou-se ensurdecedor. Sem a distração do trabalho, fui forçado a encarar a realidade de que passei a vida me preparando para um futuro que agora era solitário. Então, o relógio deu uma volta cruel. Helena adoeceu. Começou com exaustão, depois uma tosse que, em 6 meses, a mulher que tinha sido o coração da minha casa era uma sombra de si mesma. Naquelas semanas finais, enquanto eu me sentava ao lado de sua cama de hospital, o fingimento finalmente começou a ruir. Ela estava fraca demais para falar muito, mas segurava minha mão com uma força que parecia um apelo. Uma noite, ela sussurrou: "Ligue para ele, Antônio. Por favor, não deixe que a minha morte seja a única coisa a trazê-lo de volta." Olhei para o telefone na mesa de cabeceira. Imaginei a voz dele. Imaginei os anos de estática entre nós. E mesmo ali, com a vida da minha esposa escorrendo por entre meus dedos, senti aquela velha e venenosa hesitação. Eu tinha medo de que, se ligasse para ele, teria que admitir que estava errado. Eu tinha mais medo de perder uma discussão do que de perder minha última chance de paz. Helena morreu 3 dias depois. Fui eu quem teve que ligar para ele então. Não para pedir desculpas, não para pedir perdão, mas para dizer que a única pessoa que nos mantinha conectados tinha partido. Estar no funeral da sua própria esposa é um tipo particular de purgatório, mas estar lá enquanto seu filho, de quem você está afastado, o observa do outro lado da cova, é uma descida a um lugar para o qual não tenho palavras. Eu não achei que ele viria, mas ele veio. Ele ficou a cerca de 10 passos de distância, perto de um grande carvalho, que projetava uma sombra longa e irregular sobre os presentes. Ele se parecia tanto comigo, que era como olhar para um espelho, distorcido da minha própria juventude. Ele era mais alto do que eu lembrava, seu rosto marcado pelos traços de uma vida que eu não testemunhei. Ele usava um terno escuro que parecia já ter sido muito usado, e suas mãos, menos as mãos que eu zombei por quererem tocar música, menos estavam enfiadas nos bolsos. Ele não se aproximou, apenas observava o caixão. Por alguns minutos, o mundo pareceu parar. As palavras do padre eram um zumbido baixo ao fundo, sem significado comparadas ao silêncio gritante entre nós. Senti um desejo repentino e desesperado de quebrar aquele silêncio. Quis caminhar até lá, colocar a mão no ombro dele e dizer que sentia muito, não apenas pelas palavras que eu disse, mas pelos 30 anos que eu roubei de nós. Quis dizer que a mãe dele o amou até o último suspiro. Vi-o enxugar uma lágrima solitária no rosto e por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram. Naquele olhar, não vi raiva, vi uma tristeza profunda e exausta. Foi um momento de falsa esperança pelo qual eu estivera esperando subconscientemente. Pensei, é agora. A tragédia vai nos unir. Vamos para casa juntos e vamos conversar. Quando o serviço terminou, a multidão começou a se dispersar. As pessoas me ofereciam pêsames vazios, dando tapinhas no meu braço antes de fugirem para suas próprias vidas. Eventualmente, éramos
apenas nós dois e o monte de terra fresca. Diogo caminhou em minha direção. Cada passo que ele dava parecia uma martelada no meu peito. Ele parou a 1 metro de distância. Eu conseguia sentir o cheiro suave de tabaco e algo amadeirado nele. De perto, vi o grisalho em sua barba. Pai, disse ele. Sua voz era mais grave, rouca. Diogo, respondi. Minha voz soou fina, como um pergaminho, seco. Ele olhou para a sepultura e depois de volta para mim. Ela me escrevia todo mês, disse baixinho. Ela me dizia que você continuava o mesmo firm, respeitado, ainda convencido de que estava certo. Ele não estava dizendo isso como uma acusação. Estava constatando um fato, como quem fala do tempo. Senti aquela pontada familiar e venenosa de orgulho no meu pescoço. Mesmo ali, na presença da morte, senti a necessidade de defender minha seriedade. Fiz o que achei que era melhor para esta família, eu disse. As palavras tinham gosto de cinzas. Por que eu disse aquilo? Foi a coisa errada a se dizer. Eu soube assim que saiu dos meus lábios. Vi a pequena luz de esperança nos olhos dele se apagar, substituída por uma resignação opaca e familiar. E sei que fez, disse ele. Essa é a tragédia da coisa, não é? Você estava tão ocupado sendo um bom pai que se esqueceu de ser um ser humano. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Um programa de um concerto que ele havia realizado meses atrás. Ele o estendeu para mim. Por um momento, nossos dedos se tocaram enquanto eu o pegava. Era uma ponte, um pedaço literal da vida dele oferecido a mim. Olhei para o papel, vi o nome dele em letras negritadas e M. vez do Dizer. Estou orgulhoso de você, perguntei. Isso é o suficiente para viver? A rachadura foi sutil, mas definitiva. Ele não ficou bravo, nem sequer suspirou. Apenas assentiu, com um sorriso triste e cúmplice tocando os lábios. É o suficiente para ser feliz, pai. Algo que você não entenderia. Ele se virou e foi embora. Observei suas costas enquanto ele caminhava em direção aos portões do cemitério. Eu tinha o programa na mão. Poderia ter gritado. Poderia ter corrido atrás dele, mas apenas fiquei ali, segurando um pedaço de papel que provava que ele tinha tido sucesso na exata coisa que eu disse que o destruiria. Deixei-o partir pela segunda vez, e desta vez não havia Helena para escrever cartas em segredo. Voltei para uma casa vazia que parecia 10 vezes maior do que naquela manhã. Sentei-me na cozinha, a mesma cozinha onde eu lhe disse, não volte mais, e olhei para o programa do concerto. Percebi que minha necessidade de estar certo era uma doença terminal. Tinha matado meu relacionamento com meu filho, e agora estava me comendo vivo de dentro para fora. Tenho 79 anos agora, e os médicos me dizem que meu coração está cansado. Não quebrado, menos cansado. Passou anos demais bombeando sangue por um corpo que se recusava a sentir. O tic-tac do relógio não é mais um som, é uma vibração nos meus ossos. A cada dia, a distância entre aquele funeral e hoje aumenta. E com ela, a percepção de que sou o arquiteto do meu próprio isolamento. Existe um tipo específico de assombração que acontece em uma casa que um dia foi cheia. Não se trata de fantasmas ou sombras, trata-se dos espaços onde as coisas costumavam estar. Depois que Helena morreu, passei semanas revirando os cômodos, limpando armários e organizando papéis com uma precisão frenética e desesperada. Era como se eu pudesse impedir minha própria vida de se desmanchar se mantivesse as gavetas arrumadas, mas então encontrei as marcas no batente da porta da despensa. Eram pequenas linhas tênues, feitas com lápis de grafite, registrando o crescimento. Do Diogo dos 5 aos 14 anos. Ao lado de cada marca, Helena havia escrito a data com sua letra elegante e arredondada. Fiquei parado ali por um longo tempo, meus dedos traçando a progressão irregular da altura dele. Percebi que, em algum momento depois que ele foi embora, eu havia pintado sobre essas marcas no corredor, tentando limpar a memória dele. Eu tentei literalmente apagar a existência dele, da minha vista. Mas aqui, no escuro da despensa, a evidência permanecia. Eu não apenas o tinha deserdado, eu o estava apagando sistematicamente. Tenho 79 anos agora, e o apagamento está funcionando ao contrário. Agora, sou eu quem está desaparecendo. Meu mundo encolheu para o tamanho desta cozinha, da poltrona da sala e do pequeno pedaço de jardim que ainda consigo capinar. O tic-tac do relógio que mencionei antes, ele não apenas marca o tempo agora, ele marca as coisas que eu nunca verei. Nunca verei o Diogo tocando sua música em um palco. Nunca verei a casa que ele construiu. E, o que é mais doloroso, nunca verei o rosto da neta,
que só recentemente soube que existia. Uma prima distante, uma das poucas pessoas que ainda me liga por um senso de obrigação, menos mencionou-a durante uma breve chamada telefônica. Ela é a cara da Helena, diz a prima. Tem os olhos dela e toca violino, Antônio. Ela tem talento. Desliguei o telefone e fiquei sentado no escuro por 3 horas. Uma neta, uma continuação do meu sangue, uma portadora dos olhos da Helena. E eu nem sequer sei o nome dela. Não sei o que a faz rir. Não sei se ela sabe que eu existo, ou se sou apenas uma história de advertência contada em sussurros. O avô que disse não. Percebi então que meu orgulho não me custou apenas um filho. Custou-me um legado. Achei que estava protegendo o nome da família ao exigir seriedade e estabilidade. Em vez disso, garanti que o nome da família terminasse comigo nesta casa. Silêncio, sou o fim da linha. Um beco sem saída pavimentado com boas intenções e teimosia. Minha saúde começou a falhar de formas silenciosas, mas insistentes. Meu fôlego tá mais curto. Minhas pernas parecem feitas de chumbo. Em algumas manhouse, visito um médico. E ele fala comigo com aquele tom gentil e paternalista que as pessoas usam com os idosos, como se minha idade me tivesse tornado surdo para a verdade. Ele fala sobre manejo e conforto. Ele não diz morrendo, mas o relógio no escritório dele diz por ele. Toda vez que saio daquela clínica, olho para as pessoas na sala de espera, menos pais, segurando seus filhos pequenos, filhos ajudando suas mães idosas a entrar nos carros, e me sinto como um homem na lua, observando a Terra através de um telescópio. Estou bem aqui, mas estou a milhões de quilômetros de distância do calor básico da conexão humana. Fui ao antigo quarto do Diogo, ontem à noite. Não mudei nada desde que a Helena partiu, embora a poeira tenha tomado conta das superfícies. Sentei-me na beira da cama e olhei para as prateleiras vazias onde ficavam os discos dele. Lembrei-me do dia em que o obriguei a tirá-los. Lembrei-me do modo como olhei para a paixão dele, como se fosse uma doença que precisasse ser curada. Eu tinha tanto medo de que, se ele seguisse o coração, acabaria falido e miserável. Não percebi que, ao forçá-lo a seguir a minha cabeça, eu o estava tornando miserável bem na minha frente. Estava tão preocupado com o futuro dele, que destruí o seu agora. E ao fazer isso, destruí o meu próprio para sempre. O silêncio desta casa não é mais uma escolha. É uma sentença. Eu me pego falando com a fotografia da Helena, pedindo-lhe um perdão que ela não pode mais dar. Eu me pego ensaiando conversas com um filho que não está lá. Diogo, sinto muito. Diogo, eu estava errado. Diogo, fale-me da sua filha. Mas as paredes não respondem. Elas apenas refletem a realidade fria e dura de que algumas coisas não podem ser consertadas com uma epifania tardia. Eu era um homem que acreditava em consequências. Ensinei ao meu filho que cada ação tem um resultado. Bem, estou vivendo no resultado das minhas ações. Sou o homem que escolheu estar certo, em vez de ser pai. E agora tenho toda a razão do mundo, e absolutamente ninguém com quem compartilhá-la. A velhice não tira apenas a sua força, ela tira a sua dignidade, pedaço por pedaço, até que você seja forçado a pedir as mesmas coisas que um dia ordenou. Meu orgulho sempre foi a minha postura costas aratas, queixo erguido, um homem que não precisava de ninguém. Mas ultimamente, me pego encostando nas paredes do corredor, apenas para chegar ao banheiro. O tic-tac do relógio mudou da sala para o meu próprio peito. Meu coração falha batidas agora, um ritmo oscilante que me lembra que estou ficando sem. Depois, percebi, com uma clareza que só vem quando o fim está à vista, que eu não poderia morrer assim. Não poderia morrer sendo uma ameaça a última palavra dita ao meu filho. Liguei de volta para a prima. Foi um telefonema humilhante para um homem como eu. Tive que admitir que estava perdido. Tive que pedir ajuda para navegar em um mundo que ignorei por décadas. O mundo digital onde as pessoas agora deixam suas pegadas. Ela me disse que enviaria um link para um site. É um vídeo, Antônio, disse ela, de uma apresentação no mês passado. Apenas assista. Levei 1 hora para descobrir como abri-lo no tablet empoeirado que Helena havia comprado anos atrás e que eu nunca tinha tocado. Quando a tela finalmente brilhou, minha respiração parou na garganta. Era um palco pequeno, mal iluminado, e lá estava o Diogo. Ele estava sentado em um banco, segurando um violão com uma ternura que eu nunca demonstrei. Ele parecia mais velho, sim, mas quando começou a tocar, pareceu atemporal. Sentei-me à mesa da cozinha, o exato lugar onde eu lhe disse que sua paixão não era um futuro real,
e ouvi. Eu não ouvi apenas notas, ouvi as histórias dos 30 anos que perdi. Ouvi a solidão da sua partida, a luta dos seus primeiros anos e, finalmente, uma paz sublime e crescente. Eu era um homem que acreditava em coisas sérias, concreto, aço, contas bancárias, mas enquanto o observava, percebi que minha vida séria não produziu nada além de silêncio, enquanto a bobagem dele produziu algo que poderia fazer. Um homem de 79 anos chorar em uma cozinha vazia. Então, uma menina entrou no palco. Ela não devia ter mais de 10 anos. Segurava um violino. Tinha as maçãs do rosto altas da Helena e o meu queixo teimoso. Diogo olhou para ela, e a expressão no rosto dele me destruiu. Era um orgulho absoluto e incondicional. Elna, para ela, como um legado ou uma extensão de si mesmo. Olhava para ela como se fosse o sol. Eles tocaram juntos, um dueto. A harmonia era tão perfeita que parecia um peso físico no meu peito. Vi o nome dela na descrição do vídeo. Beatriz. Assisti aquele vídeo 20 vezes. Observei o modo como ele a guiava, o modo como ria quando ela errava uma nota difícil, o modo como apertava a mão dela no final. Vi o pai que eu deveria ter sido. Vi a vida que chamei de instável, parecendo mais sólida e significativa do que qualquer coisa que eu tivesse construído. Percebi então que minha disciplina era, na verdade, uma forma de covardia e o medo de um mundo que não podia controlar. Então tentei encolher meu filho até que ele coubesse na minha caixa pequena e segura. Mas ele foi feito para o palco, e eu fui apenas o homem que tentou apagar as luzes. A pressão moral do meu próprio reflexo tornou-se insuportável. Decidi que escreveria para ele, não um e-mail. Eu não sabia como transmitir o peso de 30 anos através de uma tela. Sentei-me com papel e caneta. Comecei 10 vezes. Querido Diogo, meu filho, escrevo para dizer. Toda vez, as palavras pareciam pequenas demais. Como se pede desculpas por apagar alguém? Como se pede um lugar em uma vida que você passou 3 décadas fingindo que não existia? Minha mão tremia tanto que a tinta borrava o papel. Percebi que sinto muito é algo muito pesado para carregar quando você esperou até o último quilômetro para dizer. Finalmente consegui escrever um único parágrafo. Não pedi uma visita, não pedi para conhecer Beatriz, não senti que tinha conquistado esse direito, apenas escrevi. Vi o vídeo, ouvi a música. Eu estava errado. Você sempre foi um homem sério, Diogo. Você foi sério sobre as coisas que realmente importam. Tenho 79 anos e finalmente estou vendo você. Enviei a carta naquela tarde, caminhando até o correio com uma bengala. Meu coração batendo com uma mistura de terror e uma estranha e nova leveza. Pensei que apenas talvez, aquela fosse rachadura no muro que deixaria a luz entrar novamente. Voltei para casa e sentei-me à janela, observando o carteiro todos os dias. Durante 2 semanas, a esperança era algo perigoso. Fazia-me sentir mais jovem, mais forte. Comecei a fazer planos. Pensei no jardim. Talvez pudesse consertar o velho balanço para Beatriz. Talvez pudesse comprar um violino para mim, só para mostrar a ela que eu estava interessado. Permite-me sonhar com um Natal onde as cadeiras não estivessem vazias. Senti que a história estava finalmente caminhando para uma resolução que não terminava em um cemitério. Mas ao começar a 3ª semana, vi o carteiro passar pela minha casa sem parar. Então vi o envelope branco na minha própria pilha, de correspondência de saída que eu esquecera de verificar. Era minha carta, devolvida ao remetente. Endereço desconhecido, encaminhamento expirado. O tic-tac do relógio voltou, mais alto do que nunca. Ele tinha se mudado. Ele tinha ido embora, e eu não tinha como encontrá-lo. Eu esperei tempo demais. Minha percepção tardia foi exatamente isso. Tarde demais. O envelope branco ficou sobre a mesa da minha cozinha por 3 dias antes que eu tivesse coragem de jogá-lo fora. Endereço desconhecido. Parecia uma sentença final de um juiz. Tenho 79 anos e finalmente percebi que o mundo não espera você deixar de ser teimoso. O tempo é um ladrão, mas o orgulho é um assassino. Ele mata as coisas que fazem a vida valer a pena muito antes de o seu coração realmente parar de bater. Passei décadas achando que eu era quem detinha o poder, aquele que decidia quando a porta seria aberta. Nunca imaginei uma realidade em que eu estaria finalmente pronto para abri-la, apenas para descobrir que a casa do outro lado tinha sido demolida e mudada de lugar. Estou sentado na mesma cadeira onde um dia me senti correto. Tenho minha saúde. O que resta dela menos e minha aposentadoria
e meu silêncio, e é a vitória mais vazia que um homem poderia alcançar. O tic-tac do relógio finalmente desacelerou, até quase parar. Meu médico me disse na semana passada que meu coração está falhando em compensar. É uma forma educada de dizer que o motor está pifando. Eu deveria estar com medo, mas na maior parte do tempo, estou apenas cansado. Olho para a fotografia do Diogo na parede, menos aquela que eu não conseguia tirar e não conseguia olhar. Olho para ela agora. Vejo o menino que tentei moldar como um soldado das minhas próprias expectativas. Vejo a confiança nos olhos dele, que eu, lenta e metodicamente, desmantelei. Percebo agora que não o deserdei porque ele estava errado. Eu o deserdei porque ele foi corajoso o suficiente para ser ele mesmo. E eu fui covarde demais para admitir que o meu caminho não era o único. Eu queria um legado que pudesse controlar, mas a vida me deu um filho que eu poderia ter amado. Eu escolhi o controle. Provavelmente morrerei nesta casa. Algum parente distante virá limpar minhas coisas. Encontrarão o programa do concerto. A carta devolvida. Verão as marcas na porta da despensa e não entenderão o que significam. Verão uma vida que parece séria e estável por fora, mas não sentirão a geada que cobriu cada cômodo por 30 anos. Se você é pai ou mãe e está guardando rancor porque seu filho não seguiu o caminho que você traçou, deixe isso para lá. Faca e sorroidi. Faça antes que o endereço de encaminhamento expire. Faça antes que o silêncio se torne a única coisa que reste da sua família. Estar certo é algo muito solitário quando se tem 79 anos. Muitas vezes me pergunto, o que a Beatriz está fazendo agora? Estará ela praticando seu violino? Saberá ela que as mãos do seu avô também costumavam construir coisas? Nunca saborei. Sou um homem que viveu pelas regras, e a regra final da vida é que você não pode desfazer o que apagou. Diogo, onde quer que você esteja, espero que a música esteja alta. Espero que esteja tão alta que você não consiga ouvir o silêncio que deixei para trás. Eu estava certo sobre uma coisa todos aqueles anos atrás. Escolhas têm consequência. Eu só não percebi que seria eu quem pagaria o preço mais alto. Não percebi que ao apagar você, eu estava, na verdade, apagando a mim mesmo. Olhar para trás para uma vida definida por um único momento de orgulho é um fardo pesado de carregar. Muitas vezes acreditamos que estar certo nos protegerá. Mas como Antônio descobriu, as paredes que construímos para proteger nosso ego, muitas vezes se tornam as paredes de nossa própria prisão. Família não se trata de moldar as pessoas no que queremos que elas sejam. Trata-se de testemunhar quem elas realmente são. Se você estivesse no lugar de Antônio, sabendo o que sabe agora sobre o peso de 30 anos de silêncio, você teria sido capaz de deixar seu orgulho de lado mais cedo? Ou existe um ponto onde um relacionamento realmente não tem mais conserto?